Bom dia, amada igreja. Bom dia. Quando alguém vem aqui à frente fazer uma parte da celebração ou pregar, é comum todo mundo falar a respeito do temor que é, né, vir aqui à frente. E eu não sou diferente, não. Realmente, a gente fica temeroso, né? Mas não temente por uma performance ou nada do tipo, mas pela responsabilidade que é trazer a palavra de Deus, né? Eu estou nessa situação, nesse momento, eu estou um pouquinho nervoso. E ontem teve uma situação engraçada. Enquanto eu estava lá em casa revisando a palavra de tarde, o Davi chegou, eu estava lá no escritório, lá no cantinho, o Davi chegou e aí me viu, né? Eu estava exatamente desse jeito, a Bíblia aberta desse lado, o computador desse lado, trabalhando na palavra. E aí ele chegou e falou assim: papai, mas amanhã você vai pregar? Eu falei: vou levar a palavra, filho. E por que você não está mexendo aqui na Bíblia? Porque eu acho que na cabecinha dele, se você vai levar a palavra, tinha que estar aqui, né? Tinha que estar escrito aqui alguma coisa. Eu falei assim: não, filho, é porque eu estou trazendo para o computador para contextualizar. Aí ele falou assim: ah, tá, então você vai levar a palavra e vai inventar. E aí, aquilo me trouxe, acho que uma dose adicional de temor ao Senhor. Porque eu fiquei pensando, quem sou eu para inventar alguma coisa a respeito da palavra de Deus, né? E aí eu pedi a Deus que o Senhor me auxilie para não sair da palavra do Senhor, não. Que aquilo que eu esteja falando amanhã seja exatamente aquilo que o Senhor quer, que esteja condizente com a palavra do Senhor. Isso me trouxe uma dose adicional de temor. Mas, amados, eu queria trazer uma palavra e compartilhar com os irmãos. Recentemente, até ela foi trazida aqui também. Eu me lembro da irmã Cássia, se eu não me engano, ano passado, pregou sobre o livro de Esther. Nós vamos nos ater ao livro de Esther, basicamente. O Felipe também, no finalzinho do ano passado, falou sobre o livro de Esther. Mas, como eu creio que Deus atua, né, de forma multiforme, né, e traz, às vezes, entendimento para a gente, através de pessoas diferentes, do mesmo texto que a gente já possa ter visto e já conhece, eu creio que Ele quer falar conosco também a respeito desse livro. Então, nós vamos ler, enquanto os irmãos abrem aí no livro de Esther, nós vamos ficar basicamente no livro de Esther. No livro de Esther, conta lá que em seus dias havia um rei chamado Assuero. Então, os irmãos podem ir abrindo aí Esther capítulo 1, a gente vai folhear bastante, tá? Até por conta desse temor, eu pensei assim: Deus, eu vou ler bastante. Então, a gente vai ler um pouquinho mais que o usual hoje, para não fugir, para não inventar nada fora da palavra de Deus, né? Podem ir abrindo lá no livro de Esther 1. E lá no livro de Esther conta que naqueles dias, né, havia um rei chamado Assuero, né, que era o nome em hebraico, e em grego esse nome era Xerxes, né? Ele reinou no Império Persa, que ia desde a Índia. Então, quem tem mais ou menos a noção aí de geografia, desde a extensão lá da Índia até ali no comecinho da África, ali na parte oeste da África, né, até a Etiópia. Eram 127 províncias, e isso foi por volta de 470 a.C. Então, a gente está falando desse rei Assuero, que é um imperador famoso, né? Às vezes a gente não associa, não lembra, mas ele travou batalhas históricas, né? Quem já viu o filme 300? 300. Eu vi tem muito tempo, eu não estou recomendando, tá? É só porque lá naquela figura, eu não me lembro dos detalhes, a memória é bem ruim, não estou recomendando não, mas eu me lembro quando eu vi, eu gostei. E lá nesse filme conta um pouquinho dessa história do rei Assuero. Quem se lembra da batalha que foi travada ali contra os 300 de Leônidas, né? Os 300 valentes de Leônidas. Então, foi exatamente esse rei que travou essa batalha lá naquela época. Ele já tinha todo o domínio do território ali, desde a Índia até a Etiópia, e a vontade dele era o quê? Avançar para chegar no Império Grego, que era o outro grande rival, né? O outro grande império que rivalizava, vamos dizer assim, né, em tamanho, em força e em poder. E aí, o que aconteceu? No filme até retrata isso. Não sei se todo mundo lembra, mas na época eu lembro que quando a gente assistiu, o filme foi lançado, os brasileiros ficaram um pouco empolgados, porque era um brasileiro que fazia o papel do rei Assuero, era o Rodrigo Santoro, né? Então é ele, naquele filme lá.
E aí ele perdeu, né? Ele foi atrasado, ele até ganhou daquela batalha dos 300, mas ele foi atrasado, chegou tarde em Atenas, que deu tempo do povo grego se preparar e batalhar contra eles, e, né, fez com que eles recuassem. Tá? Então, eles recuaram, e depois daquilo, depois que ele fracassou na tentativa de dominar o território grego, o rei se retirou para a Pérsia, um de seus palácios, Suzã. E aí, no capítulo 1 do livro de Esther, conta que esse rei, no 3º ano do seu reinado, ele fez um banquete. Fez um banquete, já tinha passado 3 anos disso, tá? Dessa derrota dele, ele voltou para casa, e aí ele foi fazer um banquete. E o banquete, durante 3 dias, era um banquete só para demonstrar, esbanjar as riquezas do seu reino. Então, durante os 3 primeiros dias, era só passeando com os servos, com a casa real ali, com os príncipes, para mostrar para todo mundo visse a grandeza do reino, as riquezas do reino que tinha lá. E aí, depois de esbanjar esse seu poder e fazer, ele fez um outro banquete. Então, foi 3 dias de festa ali, e aí ele fez um outro banquete para se regalar, vamos dizer assim, né? E a Bíblia conta que era possível beber sem constrangimento durante esses 7 dias. Por quê? Porque fora desses 7 dias, se alguém fosse pego bêbado na rua, caindo, tropeçando, podia ser preso, podia ser açoitado, né, teria consequências. Mas durante esses 7 dias, não. Então, todo mundo podia se embebedar à vontade. E aí, em paralelo, enquanto acontecia essa festa que o rei estava lá se regozijando, né, com os seus e tudo, todo mundo podia beber à vontade durante esses 7 dias. A rainha, que se chamava Vasti, também deu um banquete, só que só para as mulheres, na casa real do rei Assuero. E aí a Bíblia conta que no 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, e aí o que é alegre do vinho? O que vocês acham? Hã? De fogo, né? Estava bebaço, o cara estava ruim. E é normalmente quando acontecem as besteiras, né? O rei mandou o quê? Que os seus servos chamassem a rainha à sua presença, porque a rainha era muito formosa, era realmente diferenciada, se destacava, era uma mulher muito bonita. Porém, naquela condição toda, a rainha se recusou a ir, falou assim, não vou não. O rei já estava muito, né, 7 dias bebendo, imagina, já estava muito ruim, chamou a rainha falou, não vou não, nessa condição aí não tem jeito de eu ir não. E aí a Bíblia conta que o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então ele resolveu consultar os seus sábios para saber o que ele fazia a respeito daquilo. E aí o conselho que o rei ouviu foi o seguinte: olha, o que ela fez foi muito grave. O conselho, e o rei queria saber o que estava previsto na lei que ele poderia fazer a respeito daquilo. Alguém que desobedece o rei. Ele mandou chamar a rainha não foi. E aí, qual que é o conselho? Eles falaram assim, é melhor você não permitir jamais que a rainha Vasti venha de novo à sua presença. Ela nunca mais vai te ver. E, além disso, tira dela o reino. Tira a coroa dela, ela não vai mais ser rainha, e coloque outra no lugar dela, que seja melhor do que ela. Né? E havia um agravante que eles falaram aqui. O agravante era a questão do exemplo. Né? Porque, pensem vocês, o reino extenso, debaixo do reinado dele, havia diversos povos, né, diferentes. E os judeus, o povo de Israel, era um desses povos, mas haviam vários outros, tudo misturado. E imagina, se a rainha desobedece uma ordem do rei, o que não vai acontecer, inclusive conosco? Né? É uma desonra. Se o rei chamou e ela não foi, imagina a desonra. A esposa, que o marido falar alguma coisa, não vai querer se sujeitar também. É uma desonra muito grande. Então, olha o mau exemplo. Né? Esse era o agravante. E aí, agora sim, vamos ler lá em Esther, no capítulo 1, versículo 20. E ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Então, o rei fez um edito real, um decreto, e ele se espalhou para todo o reino, né, em que todas as mulheres devem dar honra aos seus maridos. Né? E aí aqui eu queria fazer um parênteses, né, já aproveitar esse contexto que a gente está fazendo aqui, queria abrir um parênteses. Não tem a ver com a palavra, tá? Então, separa uma caixinha aqui, daqui a pouco a gente volta para o tema. Tá? Mas eu queria aproveitar que a gente está passando por isso para trazer uma espécie de brinde. Pode falar assim, pastor Daniel? Tipo um brinde da palavra. Tá?
Antes que alguém diga que o rei foi desrespeitoso com a esposa, o que eu concordo plenamente, porque quando a pessoa está ruim, a primeira burrada que ele faz é desrespeitar os outros, né? Desonrar os outros. E eu concordo, ele foi muito desrespeitoso. Mas tem uma questão importante aqui para a gente se atentar. Até os dias de hoje, os judeus lembram-se do rei Assuero. Ele não era um rei dos judeus, não era um rei de Israel, mas até hoje existe uma festa chamada Festa do Purim, por conta dessa lei que o rei editou. E os judeus lembram do rei Assuero por conta dessa lei, que era o quê? As mulheres devem prestar honra ao marido. Tá? E, como eu disse, eu concordo plenamente que o rei foi desrespeitoso, no mínimo, com a rainha. Porque, da mesma forma como ele fez naqueles 3 primeiros dias, estava demonstrando as posses, as riquezas dele, ele meio que tratou a rainha como uma mercadoria também. Né? Falou assim, vem para cá, né, que eu quero te exibir para os outros também, para os outros ficarem olhando para ela. Isso também é uma desonra muito grande. Né? Mas a gente precisa entender que a palavra de Deus ela é regida não só pelos fatos que aqui estão. A gente que é servo do Senhor, a gente precisa aprender a entender os princípios da palavra de Deus. E honra é um princípio, independente do fato. Muitas vezes, né, e nessas situações, como eu falei, que a pessoa já está fora de si, por efeito de álcool, de alguma coisa, a desonra vem. Né? Mas o princípio é que a honra é devida para a pessoa por ela ser quem ela é, e não pelo que ela faz ou pela performance que ela tem. A honra é devida à pessoa por quem ela é. Ele é rei, ele é digno de honra. Ele é seu marido, ele é digno de honra. Ela é sua esposa, ela é digna de honra. Né? A palavra de Deus diz isso, 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas. Com quem? Com as esposas. Amém? Com entendimento, dando o quê? Honra à mulher. Então, marido tem que dar honra para a mulher. Né? Quem não ouviu, se não for filho de crente, não ouviu isso quando era criança, com certeza já falou hoje em dia. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, independente do que eles vão fazer. Honra teu pai e tua mãe. É princípio de Deus. Não é porque fez certo ou porque fez errado ou deixou de fazer, ou em algum momento vacilou ou estava meio virado. Mas a honra é digna de ser dada por quem a pessoa é. Para que se prolonguem os teus dias na terra. Né? Todo mundo já ouviu isso ou já falou para os filhos. Então, honra é princípio. Honra é dada pela pessoa por quem ela é. Teve uma situação, e Deus falou muito forte sobre isso na minha vida, muitos anos atrás. Não sei se o pastor Wesley vai lembrar disso, não. A gente estava numa célula, e era aqui, quando ele ainda morava aqui, num apartamento aqui na QNL. Então, isso já tem uns 10 anos ou mais. E aí, o pastor Wesley estava falando a respeito de caráter, de testemunho. E aí ele falou assim lá, foi alguma coisa do tipo, ele falou assim, gente, agora pensa o seguinte, eu estou aqui hoje com vocês durante a semana, pregando uma palavra, e a gente está aqui louvando ao Senhor, a gente falando dos princípios de Deus, mas amanhã, alguém passando aqui na QNL, aqui na porta, me vê aqui embaixo, tomando uma no barzinho. E aí ele estava falando a respeito de testemunho, nosso testemunho tem que ser guardado. O que vocês iam pensar, o que vocês iam fazer? E aí eu, sem titubear, porque no meu seio familiar a questão da bebida foi terrível, e eu consigo ver as consequências de como isso foi ruim na minha casa, eu nunca tive dificuldade de rejeitar bebida. Né? Desde mais jovem, claro que, né, às vezes, antes de conhecer o Senhor e pela onda dos outros, mas eu nunca tive dificuldade nenhuma de rejeitar a bebida, porque eu via as consequências daquilo dentro da minha casa, e era muito ruim. Então, para mim, enquanto alguns podem ter dificuldade com uma coisa, isso para mim nunca foi dificuldade. Não me ter interesse, não me interessar, nunca tive isso. E aí, quando o pastor Wesley falou isso, como é algo que eu tenho pavor, assim, realmente é uma distância muito grande, a hora que ele falou isso, eu falei assim, eu nunca mais voltava na célula. Se eu te visse lá. E aí, na hora que eu falei isso, me deu uma coisa ruim.
E aí eu acho que não foi na hora que eu falei com ele, não. Eu fiquei calado e tal. E aí, na outra semana, eu voltei para o pastor Wesley, e Deus tratou isso no meu coração, e eu cheguei a ele e pedi perdão para ele. Por quê? Porque ele estava falando do contexto de testemunho, e é importante guardar o testemunho. Só que o que Deus trouxe ao meu coração? Então, quer dizer que se, em algum momento, o seu pastor cair, você vai se afastar e vai apedrejar em vez de acolher? E aí, naquela hora, eu cheguei nele, na semana seguinte, eu falei assim, pastor Wesley, eu falei isso, eu quero te pedir perdão, e se você, em algum momento, cair, saiba que eu vou estar lá para te dar a mão, para te ajudar a te estender, para te ajudar. E muitas vezes a gente age dessa forma, né? Isso é uma desonra, né? Deus falou comigo. Então quer dizer que quando é com você, você quer auxílio, você quer que alguém te puxe de volta. E quando é com os outros, você quer apedrejar? E ele é meu pastor, ele é digno de honra, independente da performance. Então a gente tem que honrar pai e mãe, a gente tem que honrar marido ou esposa, né? A gente tem que honrar os filhos, a gente tem que honrar os nossos pastores, por quem eles são, não pela performance. Se tropeçar, se cair, ajuda a erguer de novo, né? Mas não vamos tacar pedra, né? É honra. Honra é isso. Muitas vezes a honra fala mais sobre a pessoa que a dá do que sobre a pessoa que a recebe. Quando a gente vê alguém recebendo honra, normalmente a gente olha e fala assim, não, aquele ali deve ser importante. Mas muitas vezes dar honra para quem está num momento delicado, ali com a performance meio baixa, vamos dizer assim, fala mais sobre a pessoa que está dando honra do que quem está recebendo. Então, a gente tem que, como servos do Senhor, guardar essa questão no nosso coração. Amém? Amém. Fecha a caixinha. Vamos voltar para a palavra aqui. Parênteses fechado. Voltando aqui ao nosso texto base, a gente vê que o rei Assuero, então, ele mandou o quê? Essa história é bastante conhecida também, né? Mandou que buscassem as mulheres o quê? Mais formosas, mais bonitas do reino, porque ele ia substituir a rainha Vasti, para que colocasse outra no seu lugar. E aí entra na história um homem judeu chamado Mardoqueu, em algumas traduções aí está escrito Mordecai, mas é a mesma pessoa, trata-se da mesma pessoa. E ele criava uma prima sua que era órfã. A Bíblia diz que ela não tinha nem pai nem mãe, então ele criava como sendo sua afilhada, né? Vamos dizer assim, uma prima afilhada. E o nome dessa prima era Esther, né? Esther em grego, em hebraico era Hadassah, né? Esther era muito bela também, de presença e formosa, né? Ela foi levada sob custódia, assim como várias outras donzelas também, foi levada sob custódia à casa do rei. Então, lá no capítulo 2, Esther, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Esther foi levada e o primo dela disse assim, não fala para ninguém de que povo que você é, né? Então ela ocultou esse detalhe. O rei não sabia, ninguém sabia que ela era do povo de Israel. E aí ele passava continuamente ali, ficava passeando para saber como que ela estava, como é que estavam as coisas, porque esse tempo foi, salvo engano, foi de 1 ano, pelo menos, até que o rei se decidisse, né, quem que ia tomar o reino no lugar da Vasti. Então ele ficava passeando por ali. E a Bíblia conta, né, a gente já conhece um pouco a história de Esther, que o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres e colocou uma coroa na cabeça dela, deu o reino dela, deu o reino que era de Vasti, né, para Esther, no lugar dela. E ainda no capítulo 2, versículo 21, diz assim, ó, naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, os nomes dos camaradas aí, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto, 22, e veio isto ao conhecimento de Mardoqueu. Ele estava passeando por ali, ficava andando pela porta, ouviu, né, meio que bisbilhotando ali, ouviu que eles estavam tramando, né, contra o rei. E ele o fez saber à rainha Esther. Então Mardoqueu foi lá e, de alguma forma, chegou até ela que estava essa trama. E Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca.
e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então, Mardoqueu, que ficava passeando ali na frente do palácio, nas portas do palácio, ouviu, né, fez saber a Ester, e aquilo foi por água abaixo, o plano dos dois, não conseguiram executar, né? Não conseguiram matar o rei. Essa era a ideia dos dois, matar o rei, né? O rei Assuero. Corram aí para Ester, capítulo 3, versículo 1, por favor. Diz assim, Ester 3:1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então, um dos servos do rei, chamado Amã, ele foi alçado de posição, vamos dizer assim, como se ele, naquela época, tivesse se tornado ministro da fazenda. Tinha o rei, então, embaixo do rei já vinha Amã, né? Uma espécie de Paulo Guedes, ou então Haddad ali. É o segundo, é o 02 do governo. Foi alçado dessa posição. E todo mundo que, por onde ele passasse, de todos os reinos, tinha que se curvar perante Amã. Só que a gente viu aqui que Mardoqueu e os judeus também não se prostravam diante dele. E por que ele fazia isso? Porque a gente acabou de ver a questão da honra aqui, porque Mardoqueu não honrava as autoridades, porque eles respeitavam, por que ele fazia isso? Tinha uma birra com a pessoa de Amã? Não, tem um detalhe importante aqui no capítulo 3, que diz assim, que Amã era filho de Amedata Agagita. Esse Amedata era, né, o ascendente de Amã, e ele era descendente de um homem que foi amaldiçoado pelo próprio Deus, Amaleque. A gente encontra isso lá em Êxodo 17:14, não precisa abrir, mas quando o povo de Deus estava fazendo a travessia, né, estava saindo do Egito para a Terra Prometida, eles batalharam, travaram batalhas ali com os amalequitas, né, que eram os descendentes ali de Amaleque. E aí, no capítulo 14, lá, no versículo 14 de Êxodo 17, diz assim, isso o próprio Deus falando, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então, os judeus, os próprios judeus, enxergavam os amalequitas e os chamavam como inimigos de Deus. Deus, o próprio Deus, falou que ia riscar de debaixo da terra a memória dos amalequitas. Eles eram os inimigos de Deus. Então, no coração dos judeus, se prostrar, se inclinar diante de um amalequita, era como se eles estivessem prestando honra, homenagem, contra quem? Contra o inimigo de Deus. Contra o inimigo de Deus. Por isso, eles não faziam assim. Eles não... Você prestar honra contra um princípio de Deus é desonrar o próprio Deus. Então, nesse caso, não tem conversa, não tem honra. Amã, então, pediu autorização ao rei Assuero para exterminar os judeus. Ele ficou enfurecido com aquilo, porque todos os outros povos onde ele passava se inclinavam diante de Amã. E os judeus não. Então ele pediu autorização. Foi lá e falou assim, olha, tem um povo aqui no meio que ele é bagunceiro. É um povo que pode contaminar e fazer aqui uma revolução, uma bagunça, uma revolta aqui no meio. É um povo diferenciado, eles têm costumes diferentes, né, eles adoram um Deus diferente do nosso. Então, por isso, eles não cumprem as leis que o rei decreta, né, que o rei decretou essa lei que os povos deveriam se prostrar. E aí o rei autorizou, falou assim, não, então tá bom, seja feito a sua vontade aí. Conforme a sua vontade, pode exterminar os judeus. Então, Amã foi lá e propôs que fossem enviadas cartas, porque o reino era muito grande, muito extenso, cartas para todas as províncias do reino, determinando que em determinado dia, não sei se o horário também, mas naquele dia, iam acabar com todos os judeus. Onde tivesse, desde a Etiópia até lá na Índia, onde tivesse judeu, ia ser exterminado. Desde o jovem até o velho, crianças, mulheres, a Bíblia fala assim. Então não ia sobrar não ia sobrar nenhum.
Todos iam ser exterminados no mesmo dia. Essa era a proposta. Agora, pode parecer estranho para a gente, assim, uma determinação como essa, é uma espécie de um genocídio, porque a gente fala assim, como é que o cara vai levar a cabo, vai fazer acontecer algo tão grandioso assim? Porque é muita gente. Só que, se fosse hoje, talvez um decreto falasse assim, ó, mata todos os cristãos, né? Podia ter um ou outro que falava assim, eu não sou cristão, não. Abnegasse a fé e falasse assim, não, eu não sou, e aí como é que vai provar? Agora, os judeus, eles tinham hábitos, eles tinham até características físicas muito próprias, muito comuns. E eles tinham hábitos próprios, né, de adoração ao Senhor e tal. Não tinha como, na vizinhança, onde eles estivessem, eles depois chegar e falar que não era judeu. Então, aquilo veio como uma determinação mesmo. Agora, pense você, se você tivesse uma determinação, como é que seria, né? Para nós, talvez, é uma realidade distante, mas vamos tentar nos colocar no lugar daquele povo daquela época. Recebi uma sentença de morte. Vai acontecer. Todo mundo começou a ficar de que forma? Angustiado. Né? Vai acontecer, vão matar, vai acabar com todo mundo. Né? Esse tipo de coisa não era tão incomum naquela época. Então, pensa você receber uma sentença de morte. Vai acontecer. Está dado. Esther, capítulo 4, versículo 1. E aqui sim a gente começa a entrar no ponto onde eu quero chegar. E a gente vai trabalhar em cima dele. Esther, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco de cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, grande jejum e choro, e lamentação, e muitos estavam deitados em saco de pano e em cinza. Então, quando os judeus ficaram sabendo dessa sentença, foi aquela tristeza geral. Abateu, todo mundo, o ânimo foi lá embaixo, né? Vai acontecer, é um decreto real, né? Então vamos matar, vão acabar com a gente. E o pano de saco, só para a gente entender aqui o contexto, a Bíblia diz que Mardoqueu e muitos outros também, né, se deitaram em saco. Era muito comum naquela época, em situações de tristeza, de desânimo, as pessoas se vestirem de pano de saco ou colocarem um pano de saco no chão e se deitar sobre esse pano de saco. E o que isso significa? O que isso significava? O que eles queriam passar com isso? A gente vê que lá no Antigo Testamento, esse vestir-se de pano de saco ou deitar-se num pano de saco era um símbolo de degradação, de luto ou de arrependimento. Então, era algo para demonstrar uma tristeza que eles estavam sentindo, um sentimento, externar uma coisa muito ruim que eles estavam passando. Alguém que quisesse mostrar seu coração arrependido também frequentemente usava pano de saco. Sentava-se em cinzas e colocava cinzas em cima da sua cabeça. Jogava cinzas, né, um pó de cinza, para mostrar uma situação realmente deprimente, né, que a pessoa se encontrava. E o pano de saco ele era feito de um material grosso, que era geralmente feito de pelo de cabra. Então, ele era um material que era desconfortável. Eu fui jogar na internet para ver como é que é o pelo de cabra, e quando você joga pelo de cabra na internet, o que aparece é escova. Então, é um pelo duro. Ele é diferente da lã da ovelha, que é macia, né, gostosa de se deitar. Então, era algo que trazia desconforto para eles. Eles estavam vestidos de pano de saco, deitados no pano de saco, não porque era algo agradável, mas trazia realmente um desconforto. E era isso que eles queriam expressar. Esse desconforto, essa degradação, esse sentimento mesmo, né, de desolação, que era bastante desconfortável de usar. E as cinzas também, né, traziam isso, desolação, ruína. Né, quando você destrói alguma coisa, o que sobra? Poeira, cinzas. Então, aponta para isso, para desolação, ruína. Né? A gente já viu, por exemplo, o rei Davi, quando o comandante do exército do rei Saul faleceu, Abner, o rei Davi se vestiu de pano de saco. Né? Jacó também.
quando falaram que o filho dele tinha sido morto, José, ele foi lá, se vestiu de pano de saco também, para demonstrar o quê? A sua tristeza, a sua desolação, a sua angústia, né? Então era comum, diante de notícias devastadoras como essa que o povo tinha recebido, uma sentença de morte, de que todos iriam morrer, eles se vestirem de pano de saco. Mais adiante, Mardoqueu, que conseguiu se comunicar com a rainha Esté, por intermédio de seus camareiros, então ele recebeu essa notícia, e aí ele quis se comunicar com a rainha. Ele pensou assim, deixa eu conversar com a rainha para ver se tem alguma coisa que ela possa fazer. Ela é rainha, né? E aí ele não podia entrar para falar com a rainha, então ele conseguiu, por intermédio de um dos camareiros da rainha, ele falou para a rainha da lei que tinha sido publicada, que até então não sabia dessa lei, né? E ele pediu para que ela interviesse junto ao rei pelo seu povo. Falou assim, ó, vai acontecer, é um genocídio mesmo, vai todo mundo morrer, vão matar todos nós, todo o nosso povo. Vê se você consegue falar com o rei aí, para impedir, né? Para que isso não aconteça. Porém, a rainha Esté mandou o servo de volta e falou assim, olha, todo mundo sabe que aquele que entrar na presença do rei, que não for chamado, o que acontece com ele? Morto na hora. Você só podia entrar na presença do rei se fosse chamado. A não ser que, se o rei se compadecesse, ele estendia o cetro real, né? E aí ele autorizava que a pessoa viesse ter com ele. Mas a regra é, se você não entra na presença do rei, a não ser que ele te chame. No capítulo 4, vamos ler aí, capítulo 4, verso 13, Esther capítulo 4, verso 13, diz assim, então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther, não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Olha, não fica pensando que só porque você está aí junto com o rei, a hora que ele descobrir que você é judia também, você também vai junto, porque o decreto é para todo mundo. E aqui vem um dos versículos que eu acho lindo, né? Ele disse assim, porque se de todo te calares neste tempo, se você ficar calada, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então ele fala assim, ó, se você ficar calada, eu tenho certeza que Deus vai prover livramento de outra parte. Deus não vai deixar a gente passar por isso. Mas pode ser que você não se safe, pode ser que você não escape, e nem a casa do teu pai. Mas eu tenho certeza que Deus vai providenciar um livramento. E quem sabe, né, talvez você está aí hoje exatamente para poder fazer alguma coisa. Você é rainha, né? Pode ser que Deus tenha te colocado nessa posição hoje, onde você está, para poder fazer algo de diferente. E aí é interessante a reação de Mardoqueu, porque, diante da sentença de que o povo iria morrer, o que ele fez? Ele se vestiu de quê? Pano de saco. Então, aquela notícia veio e entrou como uma flecha no coração dele. Abateu, trouxe angústia, trouxe desânimo, né? Ele ficou arrasado, né? Porque sabia que era uma sentença de morte. Só que mais à frente, ele fala uma frase como essa que é lindíssima. Ele fala assim, ó, se não for desse jeito, Deus vai prover outro, mas Deus vai nos resgatar, Deus vai nos prover livramento. Isso é contraditório, não é? Porque numa hora, ele está falando assim, ó, se abate, lascou, né? Não tem jeito, vamos morrer. E na outra hora ele fala assim, não, Deus vai livrar a gente, não sei como, isso é problema dele, mas ele vai, de alguma parte, ele vai providenciar livramento para a gente. É interessante, né, que oscilou do 8 a 80. E eu estava pensando a respeito disso, né, como às vezes a gente também é dessa forma, a gente oscila no nosso humor, junto na nossa fé, no nosso espírito, quando a gente está diante de uma adversidade, né? Ora a gente está confiante de que Deus vai providenciar socorro, ora a gente se abate, a gente se isola, né? E o isolamento é um dos sinais mais claros de que a pessoa está abatida, não quer saber de ninguém, não quer ninguém próximo, se afasta. E as nossas reações não são muito diferentes das de Mardoqueu.
Alguém sabe o que é intermitência? Algo que varia. Oscilação. Que vai e volta, né? Inclusive, aliás, esse é o título da palavra de hoje, intermitentes, né? É como uma lâmpada. Às vezes, já viu uma lâmpada quando está disfuncional, não está funcionando legal, ela fica piscando? Vai e volta, vai e volta. Fica intermitente aquilo, a gente fala, né? E sabe o que eu percebo? Que até certo ponto, e aí frise-se aqui, até certo ponto, tá? Essa oscilação entre momentos de incerteza, medo, tristeza, angústia e ansiedade, às vezes a gente fica ansioso com as coisas, né? Ela é até natural e humana. Tem hora que a gente fica assim ansioso, e agora? E amanhã? Como é que vai ser? Esses dias eu compartilhei um texto com o pastor Wesley também, mandei no WhatsApp, falava exatamente sobre isso, como é difícil para a gente deixar o amanhã aos encargos de Deus. Viver o hoje, chegar à noite, deitar a cabeça, descansar e deixar aquela preocupação para amanhã aos encargos de Deus, confiante de que Deus vai fazer. Para nós é difícil isso. E Deus sabe disso. Isso é uma reação natural, até certo ponto, natural. Não é desejável, dependendo do nível, né? Isso depois, a gente pode até falar um pouco mais a respeito disso, mas ela é natural e humana. Deus trabalha em cima dessa reação. Deus trabalha, Ele sabe que a gente vai ter esses momentos que a gente vai oscilar. Isso é natural, isso é humano. Ano passado, dia 3 de maio de 2022. Por que eu lembro exatamente o dia? Porque dia 4 de maio é meu aniversário, então foi um presente. E aí anotem aí, quem quiser me dar presente, 4 de maio desse ano está chegando. Dia 3 de maio de 2022, ano passado, eu tinha chegado do trabalho em casa, e aí cheguei, os meninos estavam acordados, e aí quando eu chego é aquela festa, né, que o pai adora. Papai, fica em cima, quer pegar e tal. E aí eu brinquei um pouco com os meninos e fui para a cozinha fazer um lanche, fazer alguma coisa para a gente comer. E aí, enquanto eu estava na cozinha, estavam os dois aqui do lado, a Luísa bem pertinho, o Davi um pouquinho mais afastado, e eu estou lá preparando um lanche para a gente. E aí o Davi começa a brincar. Ele não subiu em cima de nada, não subiu em cima de mesa, não subiu em cima de cadeira. Ele simplesmente fez assim, abriu os dois braços, começou a girar e falou, papai, olha que legal, está tudo girando. E aí eu olhei aquilo e falei assim, filho, cuidado que você pode cair. Sabedoria milenar, caiu. Eu virei, foi o tempo de eu virar, Davi caiu. E foi uma pancada que o barulho foi muito alto, né? Eu, na hora que eu vi, eu já sabia que tinha machucado feio, só que eu não sabia que era tanto. Como a pancada foi, o barulho foi alto, eu peguei ele no colo, saí correndo, eu só trouxe ele para perto do peito assim para consolar e sentei no sofá com ele. E aí eu fiquei apertando ele assim, falei, ô, meu filho, você machucou. E aí ele afastou de mim. Na hora que ele afastou de mim, o meu rosto estava com sangue. E aí foi que ele assustou, porque ele viu o sangue dele em mim, né? E eu também não tinha visto que estava sangrando. Na hora que ele viu o sangue, gente, eu não tenho coisa com sangue, não, de ver sangue dos outros assim, não. Mas quando é do seu filho, eu travei na hora. E aí, porque para mim, na minha cabeça, foi bater o olho. Né? Essa região muito sensível, muito vascularizada, eu falei assim, bateu o olho, machucou, sangrou. E é desse jeito, eu fiquei assim, o que foi? E aí, quando afastou, eu vi que era na cabeça. E aí a Tati falou assim, vamos embora, arruma, pega as coisas que eu estava já estava acho que sem camisa e short de pijama, já veste, eu botei a bermuda por cima e saí assim. E aí ela pegou uma toalha, amarrou a cabeça dele assim na toalha e falou assim, corre para o hospital que eu vou ficar com a Luísa. E aí foi só o tempo de sair. E é engraçado que, enquanto eu estava... A primeira reação do Davi, enquanto a gente estava lá, eu estava investindo, que eu botei a toalha na cabeça do Davi, sabe o que ele falou para mim? Papai, ora por mim. Oh, glória a Deus. E eu, naquela hora, eu pensei assim, agora não dá tempo não, filho. E assim, foi num tom confiante. Ele falou assim, papai,
ora por mim que eu sei que vai resolver. E eu nem respondi, só continuei, amarrei a toalha na cabeça dele, carreguei no colo, fomos para o hospital pertinho de casa. No caminho eu lembrei, e aí nós oramos. E aí nós fomos orando, eu falei, agora dá tempo, ó, como se tivesse diferença, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é orar mesmo ao Senhor. E aí, mas no caminho eu lembrei, falei assim, e aí a gente orou junto, né? Pediu a Deus para guardar, eu vi que tinha aberto um buraquinho bem aqui na parte alta da cabeça, aqui em cima. E aí fomos para o hospital, 3 pontinhos, com aquela agulha que, né, você chega, sofre junto, a hora que ele faz aquele gancho assim na cabeça. Eu acho que a anestesia não pegou direito, aquele troço é horrível. Foi lá e costurou. E aí foi uma experiência que a gente teve com o Senhor naquele momento, em que o Davi me demonstrou uma confiança muito grande que Deus estava cuidando dele, que Deus ia fazer alguma coisa a respeito, para me ensinar mesmo. E para ensinar ele também, eu tenho certeza que ele vai lembrar disso o resto da vida. Agora, coisa de 1 mês depois, foi um intervalo curto, o Davi não estava numa fase boa. Ele estava... É parecido, né? Só muda o endereço. O Davi estava lá em casa 1 mês depois, mais ou menos. Para quem não conhece, pad de treino, o Fabrício sabe. O pad de treino da bateria dele. O pad, ele está fazendo aula com o professor Fabrício aqui. É um pedaço de madeira pesado. É madeira maciça, por cima uma parte macia para a criança ficar ali, para a pessoa ficar ali treinando com a bateria. E ele estava na sala com a cabeça costurada, ainda não tinha tirado os pontos. E aí ele foi pegar o pad para mostrar para a mamãe o que ele tinha aprendido ali. E aí, na hora que ele trouxe do quarto, trouxe muita coisa na mão, esse pad caiu. Na hora que caiu, ele caiu na vertical, a madeira certinha, caiu em cima da unha do dedão do pé. Na hora, ficou roxo e sangrou. Na hora. E ele começou a sangrar. E eu acolhi ele de novo e falei, ô, filho, que fase, filho, que fase. E é terrível quando isso acontece, né? Assim, e aí, só que nesse momento, ele fez uma outra exclamação, uma pergunta mesmo. Ele virou para mim e falou assim, papai, por que Deus deixou isso acontecer? Na outra hora, ele tinha se mostrado confiante que Deus podia curar, e agora falou assim, mas cadê Deus? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Né, já estou aqui com a cabeça costurada, agora o pé aqui caiu, ficou roxa a unha. Por que Deus deixou isso acontecer? E, sabe, eu acho que é quase inevitável não experimentar desse sentimento, de parecer que Deus não tá olhando as coisas que estão acontecendo com a gente. Quem já passou por isso? Só eu que já passei por isso? Da gente olhar e falar assim, Deus, cadê o Senhor nessa situação? Parece que o Senhor não está me vendo, as coisas estão acontecendo, olha só, já estou aqui com a cabeça estourada, agora a unha, não sei o quê. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Será que o Senhor me abandonou? Né? É quase inevitável, em algum momento da nossa vida, a gente não experimentar esse sentimento, né, de abandono. Eu penso que essa oscilação de sentimentos não sejam apenas por sermos humanos, como eu falei, né? Porque é natural e humano, às vezes, a gente oscilar. E a gente ser frágil também. Mas eu penso que há algo mais além, há algo espiritual nisso. Algo de espiritual. Eu penso que seja uma parte do processo de Deus para nos tratar. Sabe, a gente, às vezes, parece que a gente olha e está sem chão, está caindo, as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente esperava, né? Seja no trabalho, seja no âmbito familiar. Parece que, sabe, não tem saída, um abandono mesmo, né? Mas eu penso que isso seja uma parte do processo de Deus para nos tratar. Sentimentos de dor, tristeza, angústia, rejeição e até mesmo de abandono acontecem com qualquer pessoa. E eu creio que sejam uma espécie de ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar a fé e o caráter. Deus quer usar essas situações para nos aperfeiçoar. Foi o que o Herbert falou aqui mais cedo, né? Para nos aperfeiçoar. Deus usa esses momentos para trabalhar em nós, né? O próprio Jesus experimentou o sentimento de abandono.
Queridos, Jesus foi rejeitado pelos seus, né? Ele foi... As autoridades religiosas, né? Quando Jesus passava, não o reconheciam sequer como profeta, né? Quem dirá como filho de Deus? Não o reconheceu, ele foi rejeitado, ele foi traído. Até pelos seus próprios discípulos, Jesus foi traído. Não foi? Por Judas, Pedro o negou. Então, são sentimentos que acontecem com qualquer um. Esse sentimento de traição, de abandono, de ansiedade, de angústia, acontece. E Jesus lidou bem com todos eles. O profeta Isaías referiu-se a ele em sua profecia como uma ovelha muda. Está lá em Isaías 53, versículo 7. Diz que ele foi ao matadouro sem abrir a boca, em momento algum. Jesus não abriu a boca. No entanto, houve um único instante em que Cristo não permaneceu calado. Sabe quando é que foi? Quando ele se sentiu abandonado por quem? Por Deus. Jesus, quando estava na cruz, ele se sentiu ali abandonado pelo Pai. E como é que ele faz? Ele brada, ele grita em voz alta, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então, queridos, todos nós passamos por esses sentimentos, né? E o pior é quando a gente passa por uma sensação como essa e sente que Deus não está com a gente. Mas Deus está com a gente. É um sentimento que Deus permite que a gente passe para poder nos trabalhar, nos aperfeiçoar. Mas Deus está com a gente. Deus não nos abandona. Hebreus capítulo 5, versículo 7, falando de Jesus, diz assim: o qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, falando de Jesus, clamando ao Senhor Deus, ao Pai, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, diz assim, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Queridos, Jesus precisou passar por esses momentos para quê? Ser aperfeiçoado. Imagina se eu e você não vamos precisar passar por essas coisas também, angústia, tristeza, desânimo. Agora permita, se você estiver passando por um momento difícil como esse, que Deus te aperfeiçoe, que Deus trabalhe em você, para que Ele alcance o objetivo dele. Jesus, que foi perfeito, que era o próprio Deus, que era o Filho de Deus, precisou passar nisso, para tornar o autor da nossa salvação e ser aperfeiçoado. Quem dirá nós? Será que nós vamos passar por momentos de angústia? Será que nós vamos passar por um momento de se sentir abandonado? Vamos passar. Vamos passar. Para que nós sejamos também o quê? Aperfeiçoados no Senhor. Se você estiver passando por algum momento difícil, complicado, angústia, ansiedade, permita que Deus te aperfeiçoe nisso. Senão vai ter sido à toa. Você vai ter que passar de novo lá na frente. Porque é assim, essa é a forma que Deus trabalha. Deus permite que a gente passe por essas coisas para nos aperfeiçoar, para nos levar adiante. Se você não for aperfeiçoado, foi à toa. Deus usa esse tipo de sentimento em nós para despertar uma reação, uma resposta para Ele. Querido, pense só o seguinte: se você, em momento algum da sua vida, se sentisse abandonado, se sentisse despreparado para alguma coisa, se sentisse ansioso, esses dias eu tenho passado, graças a Deus tem tranquilizado o meu coração, até o próprio fato de estar aqui, você fica ansioso, mas Deus tem que trabalhar isso na gente. Esses dias eu tenho passado por uma mudança no trabalho, que às vezes vai deixando o nosso coração ansioso, né? A gente vai ficando preocupado, e aí, o que vai acontecer? Senhor, o Senhor sabe que eu preciso me manter, o Senhor sabe que eu tenho filho, que eu tenho escola para pagar, que eu tenho as coisas, você vai ficando ansioso, eu vou mudar, e se eu não der conta, se eu mudar de área aqui, não der conta, e as coisas andarem de uma forma ruim, e se as pessoas que agora eu vou passar a interagir não forem tão legais, e a gente vai ficando ansioso, vai ficando preocupado com aquilo. Outro dia eu recebi um vídeo, e o mundo tem cada vez mais trabalhado isso na gente, né? Um vídeo falando sobre inteligência artificial. Como que está a evolução disso, e como que a inteligência artificial vai acabar com os empregos lá na frente. Aí você começa a ficar ansioso, você começa a ficar, meu Deus do céu,
E se eu não der conta mais, eu vou perder o emprego e minha renda. E aí vem até o seguinte, a gente começa a pensar tão lá na frente que eu fico, né, pensando, não, mas acho que o meu eu ainda consigo, mais um tempo. Mas e os meus filhos? Quando for daqui 20, 30 anos, será que vai ser tudo diferente? Uma massa de gente desempregada, inteligência artificial, o robô vai estar substituindo tudo. Né? Ansioso, ansiedade. O mundo tem trabalhado isso na gente o tempo todo, ansiedade, e querer saber de tudo, e ter que se manter... gente, é o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos sustenta. Ele tem nos guardado, Ele tem nos sustentado. Ele não vai nos deixar, não vai nos abandonar lá na frente, não. Ele vai cuidar da gente e dos nossos. Amém? Amém? Agora pense, se a gente não se defrontasse com esse tipo de sentimento de vez em quando, de tristeza, de angústia, de ansiedade, né? Como é que nós seríamos diante de Deus? Um bando de autossuficientes, não precisa de Deus. Não tem nada dando errado. Está tudo certinho, não precisa de Deus, não. Não sinto ansiedade, minha vida está garantida, dos meus filhos está garantido, está tudo certinho. Autossuficiência. Então, Deus quer usar esses sentimentos em nós para que a gente possa se voltar para Ele com o coração humilde, quebrantado, clamando ao Senhor, Senhor Deus, eu preciso do Senhor. Ele sabe que a gente precisa, mas Ele quer que a gente clame para a gente se relacionar com Ele. Produzir algum tipo de arrependimento. Às vezes a gente está com o coração dessa forma, ansioso, angustiado, e Deus quer produzir algum tipo de arrependimento em nós. A gente precisa permitir que Deus trabalhe nisso. Retornando à nossa história aqui de Esther e Mardoqueu, né? Ouvindo as palavras de Mardoqueu, né, que Mardoqueu chegou para ela e falou assim, olha, vai ver que Deus te colocou aí nessa posição exatamente para que você livre o povo, né? E ela se encheu de coragem e foi ter com o rei. Né? Aí no capítulo 5, a Bíblia conta que Esther chegou diante do pátio real, entrou, e o rei, avistando ela, achou graça, então não mandou matar, estendeu o cetro real e falou assim, pode falar, me pede o que você quiser, que até metade do reino eu te dou, se é isso que você quer. E o pedido de Esther foi que o rei e Amã, que era o ministro, o segundo que estava ali abaixo, participassem de um banquete mais tarde que ela estava preparando. Né? Então, esse Amã saiu animadíssimo, achando que aquele banquete era mais uma prova da relevância dele, da importância dele, porque ele pensou assim, de todo mundo que vai participar desse banquete real, só eu que fui convidado, de todos os outros ministros, de todos os outros príncipes que estão aqui, só eu e o rei. Então, vai ser bom. E aí, capítulo 5, versículo 9, diz assim, então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, quando ele saiu, ele viu Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele. Então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ele viu lá Mardoqueu de novo, ele estava saindo felizinho, agora vou ser honrado de novo, e Mardoqueu não se levantou. Então ele se encheu de furor e falou assim, vou acabar com esse cara, vou acabar com essa raça deles todos. Mas ele foi para casa. No versículo 14 diz assim, então lhes disseram, ele chegou em casa e estava a mulher, os seus amigos, então lhes disseram, Zeres, sua mulher, a mulher de Amã, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então entra alegre com o rei no banquete, e este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Ele foi lá, mandou fazer uma forca, falou assim, agora eu não vou nem esperar o dia de matar todos os judeus. Vou matar esse cara antes. Prepara uma forca aí que hoje, durante o banquete, eu já vou falar para o rei para matar esse cara. Capítulo 6, verso 1. Diz assim, naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito, verso 2, que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram, coisa nenhuma se lhe fez. O rei acordou durante a noite, sem sono, angustiado, e aí ele foi lá na sala, na biblioteca real. E aí vocês pensam, se ele gastou 3 dias para mostrar as riquezas do reino ali, deve ter mostrado de forma superficial, imagina o tamanho que era a biblioteca real.
né? Acho que devia ser maior do que a biblioteca aqui de Brasília, né? Então devia ser gigante. Agora, é interessante a gente ver como Deus age. Deus não age de forma aleatória. Deus age de forma certeira dentro daquilo que a gente precisa e que Ele sabe que a gente precisa. De todos os livros, Ele escolheu Crônicas. Devia ter livro de poesia, devia ter livro de história, mas Ele pegou as Crônicas. As Crônicas era como se fosse o jornal da época, né? Tinha ali o que tinha acontecido ao longo do ano. Vamos dizer como se fosse hoje, se ele tivesse... perdi o som de madrugada, vou sentar na sala, vou ligar o noticiário, vou ver aqui. Ele ligou e estava passando retrospectiva do ano. Então, é mais ou menos isso. E passou exatamente o quê? A história de um homem que livrou o rei. Porque ele desbaratou aquela conspiração, aquela trama. Ele falou para a rainha, isso ficou registrado no jornal, nas crônicas, que Mardoqueu tinha feito isso. Aí ele perguntou, quando ele leu aquela história, ele falou assim, eita, isso foi importante. E o que foi feito para ele? Que honra que foi dada para esse homem, para esse Mardoqueu? E aí eles olharam para ele e falaram assim, nada. Não foi feito nada. Então, naquela hora, né, Esther capítulo 6, versículo 6, a gente vai ler, o rei ficou incomodado com aquilo. Já Deus começando a agir em favor. Esther capítulo 6, versículo 6, diz assim, naquela mesma hora entrou Amã no pátio, que ele ia falar para o rei que ele tinha tido a brilhante ideia de enforcar Mardoqueu. Então ele diz assim, entrando Amã entrou naquela hora e falou para o rei. Aliás, o rei disse para ele, né, para Amã, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então já pensou, deve estar falando de mim, né? Amã já pensou, está falando de mim. Então Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei, para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Ele estava preparando todo o terreno para que aquilo acontecesse com ele, para que ele fosse honrado. Ele falou assim, me dá a tua roupa, rei. Eu vou vestir a tua roupa, o teu cavalo real, a tua coroa, e você vai pegar um dos mais nobres dos seus príncipes e vai sair puxando, levando. E o rei falou, né? Então, dessa forma, a gente vai honrar Amã, que me livrou daquela conspiração lá. Mardoqueu. A gente vai livrar Mardoqueu, vai honrar Mardoqueu. E você pega o cavalo, e você vai puxar o cavalo, e você vai levar ele com a coroa real e vestido com a veste real. Mais à frente, no capítulo 7, a gente vai ver que a rainha Esther pede ao rei que interrompa o extermínio, né? Então o rei interrompeu, ela revelou que ela era do povo de Israel, e pediu ao rei que interrompesse aquele extermínio que estava para acontecer. E o que acontece mais à frente, a gente já sabe também, que o próprio Amã acabou sendo enforcado na forca que ele tinha construído para Mardoqueu. Tem um detalhe interessante, que Mardoqueu, ele se mostrou um homem de fé. Ele se mostrou um homem de fé. Por mais que ele tenha oscilado em um momento e outro, ele se mostrou um homem de fé. Ele mostrou que ele sabia que Deus podia livrá-lo, de alguma parte, de alguma forma. E a gente imaginar que no exato momento que Deus providenciou o livramento para o povo de Israel, inclusive para ele, qual que foi esse momento? O exato momento que Deus providenciou foi na hora que ele acordou de madrugada e abriu o livro de Crônicas. Não foi? Foi naquela hora que ele ficou sabendo, foi aquele momento que Deus providenciou. A gente imaginar que Mardoqueu tivesse acordado, orando e jejuando, não seria nada fora do normal, né? A gente sabe que o cristão tem que ter esses momentos com o Senhor, de madrugada, fazendo essas orações fervorosas que agradam ao Senhor. Porém, para mim, a Bíblia não fala.
Então, eu estou inventando aqui um pouquinho, como Davi disse. Mas a gente pode cogitar algumas coisas. A Bíblia não fala, mas para mim, sabe o que era o mais provável de que tivesse acontecendo? Que a Amã tivesse fazendo na hora que Deus providenciou o livramento para ele? Mardoqueu estivesse fazendo. Para mim, ele estava dormindo, porque era de madrugada. Porque fala assim, o rei perdeu o sono. Mas, para mim, Mardoqueu estava dormindo, era de madrugada. É provável. Pode ser que sim, pode ser que não. A Bíblia não fala, mas a gente pode pensar a respeito. E sabe o que isso nos ensina? Pelo menos me ensina que Deus não para nem descansa. Ele não dormita e nem nos abandona em momento algum, querido. A gente pode estar dormindo, a gente pode estar descansando, mas Deus está trabalhando em nosso favor. De todos os livros da Biblioteca Real, foi justamente naquilo. Olha o agir de Deus. Deus não dá tiro no escuro, não. Insônia. Deu insônia nele, mas foi da parte do Senhor. Foi Deus que levantou o rei. Salmos, capítulo 121, verso 3. Diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Aleluia. Deus não está dormindo. A gente está dormindo, a gente está descansando, mas Deus não nos abandonou. Deus não está alheio à sua situação que você está passando, à situação que eu estou passando. Ele cuida da gente. Ele sabe o que a gente está passando. Ele não nos abandonou. Acalma o teu coração, querido. Deus não esquece da gente. Salmos 27, 10, bastante conhecido também, diz assim, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, tu, Senhor, me acolherá, o Senhor me recolherá. Deus não nos abandona. Deus está com a gente o tempo todo. Por mais que às vezes venham esses sentimentos da gente de ansiedade, de tristeza, de angústia, Deus não nos abandona. Ele está vendo a nossa situação individualmente. Ele trabalha de forma individual, personalizada com cada um de nós. Nós até podemos oscilar. E aqui eu já estou indo para a parte final, queridos. Ora ficamos animados, ora ficamos angustiados, ora confiantes, esperançosos, não vai dar certo. Ora a gente está para baixo, um apaga e acende, né? Intermitente, parece que fica o tempo todo apagando e acendendo. Isso é natural, embora não seja desejável. Nem seja aquilo que Deus espera de nós. Deus não quer que a gente fique oscilando. Existe uma ferramenta para diminuir essa intermitência. Existe uma ferramenta. Trazendo a analogia de novo aqui para essa questão da lâmpada, existe um tal de, como é que chama? Resistência elétrica, resistor elétrico. Ou até, às vezes, a gente usa no-break, estabilizador. O que isso faz? Isso faz uma carga que, às vezes, é muito pesada, elétrica, entrar na nossa corrente elétrica muito forte e sair numa frequência, numa potência capaz de ser suportada. Os nossos elétricos, os nossos eletrônicos não vão queimar, vão ficar pipocando, oscilando, porque é uma frequência capaz de ser suportada. E Deus providencia uma ferramenta como essa para a gente também, para que a gente não fique oscilando, para que a gente receba somente aquilo que a gente é capaz de suportar. Deus providencia isso. Ele não quer que a gente fique oscilando de um humor para lá para cá. É diferente do disjuntor. Sabe o disjuntor, quando cai energia, que ele apaga tudo junto? Ele só faz segurar para não queimar, mas ele apaga tudo. É diferente. Deus providencia para a gente uma forma de resistir. Eu creio que isso a gente pode explicar até em outra palavra. Se me derem uma outra oportunidade, eu vou trazer depois falar sobre essa ferramenta também. Mas, nesse momento, o que eu gostaria que a gente guardasse, guarda isso. Esse é o cerne da palavra de hoje. Por mais que a gente oscile, apaga, acende, Deus não oscila. Deus não oscila. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.